Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Elber Alves, sou um homem negro de pele clara, estou de cabelo raspado, camiseta preta e estamos aqui em Guelé 10. Também estou com a minha amiga Larissa. E aí, pessoal? Eu sou Larissa Edge, sou uma mulher preta retinta, estou de dreads com penteado e também estou com um vestido preto e com brincos dourados. Bom, gente, hoje estamos recebendo o Matheus Fernandes. Oi, Matheus, como você está? Olá, tudo certo? Muito obrigado pelo convite. Legal estar aqui com vocês. Ai, muito bom. E você pode fazer sua audiodescrição, por gentileza? Claro, sou o Matheus, sou um homem negro de pele clara, tô com pente garfo rosa no cabelo, black power e uma blusa branca. É isso. Bacana estar aqui. Matheus, é um prazer ter você aqui com a gente. O Matheus Fernandes é ativista e comunicador que aborda a questão climática, especialmente no contexto das favelas. Matheus, se apresente melhor para os espectadores. O seu Perfeito. trabalho, o que você faz. Muito obrigado. Bom, como você trouxe, sou ativista climático, mas antes de falar do que eu faço, tem que falar de onde eu venho. Nasci e fui criado em Guarulhos, São Paulo, então outra capital, outra cidade. Venho desse contexto de periferia, num bairro chamado Santos Dumont, e a partir dali foi meu território onde eu comecei a sonhar, lutar. Hoje, pós anos dessa criação, me formei em jornalismo, então hoje eu atuo muito nesse lugar da comunicação como uma ferramenta de transformação mesmo para a gente conseguir trazer ali para a quebrada assuntos que são importantes e que já estão no nosso cotidiano, né? Então, tem essa formação no jornalismo. Hoje também crio conteúdo falando sobre periferia, sobre cultura periférica, sobre meio ambiente de uma maneira mais acessível, né? Como que a gente traduz isso numa linguagem de nós para nós, e tenho atuado nessas agendas trabalhando com clima, tanto no âmbito nacional quanto internacional. Então essa voz está chegando também em alguns espaços aí que talvez nunca tinha imaginado antes. Ai, que Perfeito. bacana. E você vem de um contexto, como você acabou mesmo de falar, né, periférico, aqui de São Paulo. E para você, quais são os impactos da crise climática especificamente na sua quebrada? Bom, falar de crise climática, assim, eu demorei muito para entender o significado disso, assim, apesar de sentir os impactos diretamente no meu território, né? Acho que essa é uma palavra um pouco técnica, mas a gente sente no dia a dia, no cotidiano, os efeitos, né? Eu venho de um contexto de ter que ter recomeçado a vida várias vezes, né? Por conta da crise climática, principalmente em questão de alagamento, né? Então, venho desse lugar onde já perdi a casa 6 vezes, assim, então sempre que chovia, até hoje, quando chove, pra mim é um lugar muito de revisitar uma memória não muito boa, né? Nesse sentido. Mas eu acho que quando a gente fala de periferia, quando a gente fala de crise climática, tem diversos outros atravessamentos, né? Ondas de calor, qualidade do ar, a questão relacionada também ao saneamento básico de água, né? A gente fala muito sobre outros temas, mas ainda falta o básico, né, nos lugares onde a gente frequenta, né? Esse território, ele ainda hoje tem esses impactos, né? Então, hoje, apesar de atuar localmente, né, para tentar reduzir um pouco desses impactos da crise climática, ainda é muito notório em outros bairros e também no bairro onde eu cresci, né? Então, eu venho desse contexto, mas eu acho que a partir dali, acho que eu motivei um pouco dessa energia de ódio dessa realidade para fazer alguma coisa. Então, a partir dali eu fui transformando, utilizando desse sentimento, transformando a dor em algo bom também, né? Então, hoje tenho atuado nessa, nessa pauta de clima muito por necessidade. Acho que Sim. foi algo que me escolheu. Então, Sim. Ah, essas questões que você passou na sua quebrada, foi isso que te estimulou a abordar esse tema? olha, Ou já desde antes já era algo que já chamava a já sua chamava atenção? atenção. Acho que foi muito pela necessidade mesmo, assim. Eu me tornei ativista climático pela urgência, assim, pela necessidade de fazer alguma coisa, de não se sentir confortável com aquele território sendo massacrado, assim, por várias questões que atravessavam, né, em questão da temática climática, né. Não foi muito daquele lugar de
de abraçar as árvores, desse ativismo que a gente ouve em espaços que não. Ativismo da branquitude, Exato, né? assim, é um ativismo que a gente não entende muito bem, assim, é um tanto quanto romantizado, mas, tipo, acho que o meu foi muito desse lugar de transformar o ódio, a raiva em alguma energia de mudança mesmo, assim. Então, entender que aquele território, apesar de sofrer muito com os impactos, também propõe muitas soluções. Então, acho que foi dali que eu tirei energia mesmo, assim, desse desconforto. Então, é assim que eu me tornei um ativista. Certo. Bacana. E, Matheus, a gente pesquisou muito sobre você, conhece seu trabalho e trazendo outras camadas, o que que você acha que dá para trazer de benefício, por exemplo, da COP30, que está aí, para diretamente a sua quebrada, Uhum. dando assim já um exemplo, né, desse seu trabalho, de como você consegue enxergar esse link de uma coisa para outra e esses benefícios que pode trazer. Legal, acho que a gente falar da COP30, ela é um momento muito simbólico. A gente receber uma COP no nosso país, falar das pautas também que incluem a Amazônia, uma COP que seja de fato participativa do povo. Acho que quando a gente vê o histórico dos últimos anos, a gente viu muitas COPs sendo construídas em lugares que a democracia não era um quesito. Os direitos básicos não eram um quesito, lugares que fomentavam mais a cultura do petróleo como um todo. Não que o Brasil não esteja nesse lugar, mas a gente tem muito mais avanços e acessos em questão de políticas públicas, em democracia como um todo. Então, é um momento muito importante para a gente mostrar como que o Brasil fala de meio ambiente, como que a gente de fato se posiciona em relação a esse tema, né? Claro que tem várias questões quando a gente inclui periferia, a ONU como um todo, esses espaços internacionais. Poucas vezes a gente vê a nossa voz, apesar de ter vários amigos, enfim, e organizações que estão nesses espaços, assim, ocupando e produzindo materiais muito incríveis, assim, que é para a própria periferia mesmo. Acho que a periferia, nesse momento da COP, é muito importante que a gente esteja nesses espaços para trazer as nossas soluções. Não tem como falar de meio ambiente sem falar da periferia. Então, quando eu vejo essa construção da COP, é um bate-papo que precisa acontecer de maneira local para o global, mas do global para o local também, né? Essas pautas precisam também ter um atravessamento, uma conexão com as periferias, porque a gente quer saber também o pós, qual é o legado que essa COP fica, né? Como que a gente consegue traduzir que esses temas chegam no nosso bairro. E uma coisa muito difícil que as pessoas não conseguem identificar, que esse evento, apesar de ser global, a gente precisa também pensar como que se conecta no municipal, até chegar no teu bairro, até na tua rua ali, sem terra. Então, precisa de políticas públicas, não tem como a gente falar de meio ambiente, justiça climática sem políticas públicas. Então, é necessário que tudo que está sendo construído lá tenha um desdobramento também no nosso cotidiano, né? Sim. Seja através de um documento, seja através de uma formulação de uma política pública, seja através de formação de outros jovens também sobre a temática. Então, ali é só o primeiro passo, assim. Eu vejo que o desdobramento é o mais necessário para a construção dessa COP. Bom, e aí, nós somos a última geração que pode salvar a Amazônia? Então, na Amazônia de Pé, a gente busca sempre mobilizar as pessoas pela esperança e não pelo medo. Então, quando a gente traz o Somos a última geração que pode salvar a Amazônia como uma das frases importantes, né, do movimento que a gente tem criado, é porque tem vários significados dessa frase, né, para falar a verdade. Quando eu estava entrando, né, no campo da justiça climática, socioambiental, uns anos atrás, teve uma frase que marcou muito, que foi uma reflexão do ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, que ele falou que nós éramos a primeira geração a sentir os efeitos das mudanças climáticas e a última que podia fazer alguma coisa, né, para combater esses efeitos. E eu lembro que essa frase ela me marcou muito. Ao mesmo tempo, eu escutei uma frase de uma amiga indígena, que foi a Mangaí Pataxó, que mora na Bahia, e ela sempre falava que nós não somos o amanhã, nós somos o hoje, né? As pessoas de hoje, a juventude de hoje, nós vivemos os efeitos do que vai também acontecer hoje. Então, quando a gente estava pensando, né, a Amazônia de Pé, o próprio movimento e mobilizar as pessoas, a gente pensou muito nessa frase para ser uma frase de
mobilização para significar e representar que nós somos essa primeira geração que está se levantando com força, com compromisso total para combater as mudanças climáticas e que nós somos essa última geração porque, infelizmente, né, são o que os dados trazem quando a gente pensa sobre o contexto da Amazônia, da floresta, né, da Amazônia como floresta. Uma pergunta que eu vou fazer que acredito ah, poucas pessoas devem saber, né? E pode até mesmo parecer uma pergunta um pouco ignorante, mas o que é a COP? Perfeito. Qual é a importância da COP? Eu acho que é necessário a gente te fazer essa pergunta para ter esse entendimento, porque hoje, como a COP vai ser aqui no Brasil, a gente tem ouvido falar muito, a COP vai ser aqui no Brasil, mas o que é? Pra que serve? Para não só falar o nome da COP, mas Sim. já dar esse entendimento para geral, né? Então, perfeito. E é muito importante essa pergunta, assim, porque quando eu tô muito em espaços, assim, com crianças, com jovens, as pessoas confundem a COP com Copa do Mundo. E aí eu tento explicar até de uma maneira que seja do cotidiano, já que você entendeu que é um futebol. Olha, é quase como se fosse uma disputa, mas a gente tem que salvar o planeta. Eu acho que esse é o resultado final. A COP, ela é esse encontro das partes, né? Enfim, da ONU, falando sobre mudanças climáticas. Então é um momento onde a gente recebe as delegações de vários outros países para debater como que a gente enfrenta todos os impactos da crise climática, não só para um país, mas olhando para o planeta Terra como um todo, né? Então é um espaço de negociação, é um espaço onde que a gente tem que colocar recurso para, de fato, a gente fazer a ação acontecer. A gente tem governo envolvido, a gente também tem a sociedade civil, então olhando para bairros, quebradas, movimentos, ONGs, também fazer essa construção de maneira mais coletiva, né? Então, esse espaço ele é dividido entre governos, entre países, sociedade civil como um todo, e a gente está nesse lugar de também colocar as nossas demandas ali na construção, né? Então, é isso, não é Copa do Mundo, mas é quase isso, uma disputa ali muito importante com o resultado que a gente espera que dê tudo certo. Olá, sou Érica Monteiro, mulher negra quilombola, ativista aqui no estado do Pará. Eu tive a oportunidade de participar da COP27 no Egito, onde eu levei a questão da regularização fundiária como pauta central para as discussões. E aí eu me peguei numa situação que, na 27ª edição da COP, era a primeira vez que uma pessoa quilombola do Pará adentrava essa discussão que é muito importante. Então eu percebi que tinha muita gente falando de nós, muita gente falando para nós, sem nós. Você fala sempre com muito orgulho da sua quebrada e muitas das vezes tentam nos colocar vender a imagem da violência, de tudo, da parte de ruim que tem. E você faz um trabalho totalmente inverso disso, nos lugares que você leva a sua palavra, né? Nas escolas, nos debates. E como que você traduz essas coisas que são mistificadas para desmistificar isso, tipo, nessa sua vivência do seu trabalho? Essa é uma pergunta bem legal, assim, porque toda vez quando eu falo de periferia eu recebo algum convite, assim, né? As pessoas ficam tipo, pô, Matheus, eu acho que você é muito sério, você é muito bravo. E as pessoas já criam um estereótipo da construção, do entendimento do que é uma pessoa negra, do que é uma pessoa de um contexto periférico como um todo, né? E muito pelo contrário, eu acho que todos esses espaços que eu tô com muita leveza, com muito amor, assim, tipo, eu adoro tá com pessoas, sabe? Eu acho que a periferia, ela traz esse lugar de dor, de fato, mas a gente também tem uma construção de coletividade muito bonita. Acho que ali naquele território, assim, me ensinou muita coisa, assim, que a faculdade não me deu, sabe? Tipo, um espaço da ONU não me deu. Então, quando eu olho para esse contexto como um todo, eu tento trazer esse sentimento de uma periferia que ela é uma periferia viva. É uma periferia de cultura, é uma periferia de histórias, é uma periferia de soluções. Claro que eu também estou nesse espaço de fazer as denúncias, porque a gente precisa, de fato, utilizar dessa voz, mas também contar de outras coisas que estão ali, sabe? As pessoas criam esse estereótipo e a própria mídia, né? Esse lugar mediático reforça, constrói muito esse lugar do violento, sendo que às vezes eu me sinto
mais seguro nesse contexto do que em outros espaços aqui em São Paulo, ou em outros espaços que eu viajo. Então, acho que a periferia, assim, ela é um lugar de encontro, assim. Demorei muito para criar essa percepção, de fato. Eu não entendia, enfim, o porquê da desigualdade, pensando assim, como criança, né? E por que que minha avó passou por isso, minha mãe passou por isso, por que que eu tinha que passar por isso. Mas a gente tá aqui também para reescrever essa história, não como um lugar que a gente, por exemplo, olha como eu não quero estar nesse espaço. Não, quero estar na periferia, mas eu quero também que a gente tenha condições de vida melhor. Então, acho que essa é a construção que eu tenho feito tanto na parte ambiental e também de ressignificar em tudo que eu falo, né? Então, o que chama atenção quando eu falo em algum espaço, seja numa palestra, seja na escola ou na criação de conteúdo, é que a galera fica tipo, pô, eu não esperava que você ia falar da periferia dessa forma. Então acho que para mim esse é o resultado melhor que eu posso ter, assim, quando eu ouço isso de alguém. Como você mesmo falou no início, né? Tem que ser um diálogo de nós para nós. Eu acho que você consegue fazer isso. Porque quando a gente ouve, já é um assunto que parece ser distante. O pessoal quer fazer com que pareça ser distante, até porque nas tomadas de decisões nós não estamos lá na frente, né, dessas tomadas. Então, quando a gente vê alguém que faz parte da nossa realidade, que faz parte dos nossos territórios, abordando isso, a gente percebe que realmente é algo que nos pertence, né? Sim. Que nós podemos pensar nisso, que está na nossa realidade, e você consegue fazer isso muito bem. E aí, aproveitando, a gente tem uma questão, né? Quem tem direito, na sua visão, quem tem direito de sonhar num mundo onde o racismo ambiental decide quem vive? Perfeito. Essa é uma pergunta que, cara, é muito dolorosa, assim, né? Acho que quando a gente olha para o racismo ambiental, toda essa estrutura que é estratégica, que Totalmente. é totalmente colocada, assim, decidir quem vive, quem morre, quem tem acesso, quem tem água, quem também não tem. Quando a gente olha para esse lugar do sonhar, né? Quem tem o direito de sonhar, todo mundo deveria ter direito de sonhar, né? Acho que isso é um fato, né? Mas a gente vê esse sonho sendo muito retirado, né? Acho que ele cessado de fato, assim, massacrado quando a gente vê essa construção de não acesso, de escassez como um todo, né? Então, quando a gente olha para grandes indústrias, quando a gente olha para a falta de uma construção e de um governo que não olha para esse território como um território que é necessário ter ali um cuidado, um zelo, tira o nosso direito de viver, né? Então, ouvindo você falando sobre o racismo ambiental e sobre esse direito de viver ao todo, me lembrou muito de um pensamento e uma frase do Chico Mendes, que ele contextualiza muito sobre a questão do meio ambiente como um todo, né? Que é falar de ecologia sem luta de classe é jardinagem. Então, é isso, assim, a gente precisa evidenciar o racismo ambiental, a gente precisa falar dessa realidade. Há diversos tipos de racismo e o ambiental, ele é um dos que massacra esse território como um todo. Então, quando eu olho para esse território e ouço essa pergunta, né, quem tem direito a viver, eu não consigo nem falar quem não e quem sim, eu só quero que todo mundo tenha esse direito, assim. Sim. Então, esse lugar que a gente tem pressionado enquanto sociedade civil como um todo, né? Acho que esse lugar de evidenciar o bem viver, evidenciar que a gente passe por esse enfrentamento como um todo, né? Que seja não um privilégio o direito da vida, e sim, de fato, um direito. E enquanto você estava falando, eu fiquei pensando qual a estratégia que a gente pode ter enquanto organização nossa para levar alguma informação que seja realmente útil para o Estado, para as organizações maiores, para o país, que isso realmente consiga furar uma parede invisível que existe, sabe, para a gente conseguir ter essa qualidade maior. Uhum. Legal. Acho que de estratégias, assim, a gente tem que olhar para o nosso próprio território, assim. Acho que
Quando a gente olha para o movimento periférico, para o movimento negro, a gente percebe vários saberes que já foram passados para a gente, né? Acho que essa questão, por exemplo, associação de moradores, acho que foi o primeiro contato que eu tive, assim, de pessoas do próprio território se reunindo para falar sobre as suas demandas e possibilidades de soluções. Então, acho que uma das estratégias é a construção coletiva, a gente sair desse lugar do individualismo e ir para o lugar da coletividade de fato. Só assim a gente consegue trazer o enfrentamento, o combate de alguma questão envolvida. A gente também entender que a nossa luta ela precisa ter parceiros, a gente precisa construir com outras pessoas, entender que a nossa realidade pode se conectar com outra também. A estratégias relacionado como que a gente olha para uma cobrança de maneira efetiva. Acho que a gente também tem que pensar muito de formas no qual a gente consegue cobrar essas questões climáticas sem colocar nosso corpo em risco, porque o Brasil é um dos países que mais matam ativistas climáticos, né? Sim. Então esse é um lugar de a gente também observar como que a gente vai fazer essa denúncia. Quais são os canais possíveis, qual é a segurança por detrás, né? Hoje tem esse lugar que eu tenho que ter o zelo, eu tenho que ter um cuidado como um todo. Mas trazendo também sobre estratégias, né? Hoje eu tenho uma instituição chamada Infoperifa, que a gente atua com o combate à desinformação climática. Então, eu acho que utilizar a comunicação, esse lugar da comunicação popular, como uma estratégia, como uma ferramenta, é algo muito potente, porque a gente só consegue enfrentar a crise climática se a gente comunicar. E as pessoas precisam entender sobre esse tema. Então, hoje, dentro do Infoperifa, a gente tem colocado esse lugar de utilizar a comunicação, utilizar das tecnologias sociais como estratégias para que a gente coloque do local para o global. Então, que a gente chegue com essas demandas, com as nossas soluções para esses espaços, né? Então, acho que é uma das estratégias, mas tem milhares de outras. Mas, para mim, a coletividade é o caminho que deve ser seguido. E aí, até mesmo aproveitando essa deixa, eu gostaria de te perguntar: como nós podemos nos organizar para somar nessa luta? Como podemos fazer isso na prática? Se você pode dar alguns exemplos além desse. Legal. Eu acho que esse lugar, assim, eu ouço bastante e para mim o maior exemplo foi dos meus pais, assim. Meus pais não entendiam porque o que eu falava de meio ambiente ou as pessoas ao meu redor, tipo, cara, te apoio, mas você aí, eu aqui, cada um com o seu. Mas quando a gente começa a ver esse lugar de transformação do indivíduo, das suas próprias atitudes, e, enfim, entender que o meio ambiente é responsabilidade de todos. Então, você mudar alguns costumes, isso ajuda esse processo. Mas também é muito importante, eu trago isso com muito cuidado, que a responsabilidade de tudo que a gente está passando não é a sua por não reciclar naquele dia que você esqueceu. Claro, é importante você fazer isso, mas entender também que a parcela que mais impacta essa questão do meio ambiente são os super ricos, são as instituições, é o consumo acebado das indústrias petroleiras, entre várias outras, né? Então, toma esse cuidado de. É muito importante a gente se responsabilizar, fazer o que a gente pode fazer pelo dia a dia, né? Mas entender também que tem um grande vilão, né? Que traz toda essa problemática, né? Mas mudar do cotidiano como um todo. Eu acho que o combate à desinformação é uma coisa que eu trago assim sempre, porque é importante você ter essa responsabilidade de quando você ouvir algo de falar, por exemplo, pô, a periferia, ela é esse lugar sujo porque todo mundo joga lixo. Não, não, combate essa desinformação quando você ouve essa questão. Olha, não acho que isso acontece de fato. Porque a periferia não tem a coleta de lixo, a prefeitura não passa lá há mais de 3 meses. Então, a gente também se posicionar é muito importante. Acho que é uma estratégia de estar mais próximo, mudar um pouco dos seus hábitos como um todo. E é muito curioso, né? Assim, como provavelmente você que veio de escola pública, assim, tipo, teve um contato com o meio ambiente que foi o feijão no algodão. A gente só aprendeu isso. A gente parou ali, a gente parou ali. Foi a única coisinha que a gente aprendeu sobre meio ambiente. Mas entender que a gente pode resgatar esse sentimento de infância, assim, de cuidado, de ver, pô, que maneiro, eu tô plantando algo, assim, tô vendo isso nascer, sabe? Então, esse lugar de resgatar esse sentimento do cuidado e do zelo, porque a terra é tudo que a gente tem. A terra, ela é espiritualidade, a terra é cuidado, é zelo. Então, se a gente começa a ter essa percepção como algo que é importante para nós, assim como eu não
faria algo que impacta negativamente para minha família ou para um amigo, pensa também como se a Terra fosse essa sua amiga. Então acho que é esse lugar assim que quando a gente coloca um pouco o pé no chão, né? Acho que até esse lugar assim a gente consegue mudar um pouco a nossa percepção assim de como se aproximar um pouco mais e entender que você pode fazer do jeito que você puder. Acho que assim, a gente não vai conseguir salvar o planeta, ou a gente busca que isso aconteça de fato, né? Mas a gente pode mudar o mundo de uma pessoa, a gente pode mudar nosso território, a gente pode mudar o bairro, a gente pode mudar o pensamento de alguém, e começa com nós mesmos, né? Então, acho que esse lugar, quando eu penso. Eu acho que, como você mesmo falou, mudar o pensamento é o pontapé, assim, é a virada de chave. A gente chegou até mesmo a ouvir de uma entrevistada, né, de um dos episódios, que ela falou que era extremamente necessário que a gente soubesse que o clima, os acontecimentos climáticos não são naturais. Hoje em dia, elas não são naturais. Que a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente sabe que tem um vilão. A gente sabe que, não, as coisas não. A gente para de normalizar. Tipo, nossa, tá chovendo muito. A natureza. Não, a natureza não se revoltou do nada. Exato. Entendeu? Tem uma causa, exatamente. E isso faz com que a gente fique atento e traz esse estímulo de. Não, a gente precisa melhorar as coisas porque o negócio tá feio. E aí acho que é bem no equilíbrio do que você disse, de se responsabilizar, mas não pegar toda essa culpa, porque foi um sistema, já foi uma organização que a gente foi jogado nela dessa forma. Sim. E o que resta pra gente é realmente se organizar pra reverter o máximo possível, né? De fato. E como que você faz pra levar essas informações de as ferramentas para fazer isso, né? Como que você leva essas informações? Perfeito. Acho que de ferramenta e olhando o que a gente leva, assim, pro território, acho que para mim é um lugar muito de escuta, assim. Acho que eu não vou propor soluções que são inovadoras. A gente pode até criar algo que a branquitude não está construindo, mas também entender que vem esse saber do passado também. Então eu gosto muito de ter essa escuta dos meus pais, assim, que apesar de não trabalharem com a pauta ambiental, eles têm soluções, assim, que eu fico, assim, inacreditável, assim. Eles sabem como a gente faz uma redução da água, ou como que a gente consegue economizar mais a água, vários saberes que daquele território eles precisaram se adaptar, né? Então essas ferramentas eu gosto muito de trazer, primeiro dos nossos mais velhos. Eu acho que é a ferramenta mais poderosa que a gente tem, assim, em relação a gente trazer saberes, né? Entender que o saber do chão, ele é uma revolução do clima, né? Tipo, Totalmente. entender que esse saber que já foi construído, ele pode ser passado, né? Mas ferramentas hoje a gente consegue também, para além desse saber local, né? A gente consegue hackear, né? Acho que a universidade, ela foi esse espaço para mim. Acho que ela é uma ferramenta, a educação ela é uma ferramenta muito importante, assim. Entender que é um espaço que não foi construído, idealizado para pessoas negras e para pessoas de periferia como um todo, mas entender que essa é uma ferramenta. A partir do momento que eu chego na academia e eu começo a falar sobre meio ambiente, começo a falar sobre periferia, aquilo ali as pessoas não estavam esperando. É tipo, cara, você chegou e tá trazendo algo que incomoda, sabe? Então acho que ferramentas como a educação, elas são muito potentes como um todo, assim. A geração cidadã de dados, né? A gente gerar esse acesso, essa informação para a próxima geração, né? Porque hoje, quando a gente olha para informações como um todo, a gente precisa evidenciar. A gente precisa trazer desse território, porque nossa história foi apagada. Hoje a gente não tem CEP, sabe? A gente não tem nem o direito de ter um nome de uma rua dentro de um território. Então, quando a gente coloca isso dentro de uma informação, dentro da comunicação, é uma ferramenta muito poderosa. Quando a gente evidencia, por exemplo, olha, gente, tudo bem? O Morumbi e Paraisópolis, uma das maiores periferias de São Paulo, Paraisópolis é 9% mais 9% mais quente do que Morumbi. Tipo, evidenciar com essa informação é muito importante, assim. Então, acho que a comunicação como um todo é uma ferramenta muito poderosa, a educação também, entre milhares de outras, assim. Mas ainda volto nesse lugar, assim, que do que eu tenho feito
tanto enquanto Matheus, pessoa individual, como pessoa também que constrói dentro do Infoperifa, entender que a maior ferramenta que a gente tem são as pessoas. Eu acho que falar sobre meio ambiente sem as pessoas a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então acho que são ferramentas possíveis e a gente vai tentando hackear ali, sobreviver. Acho que esse é o lugar, né? Sobreviver, mas levando as nossas demandas e soluções aí. Bom, Matheus, eu gostaria de saber como a sua ONG age na desinformação da comunidade sobre a crise climática, a crise ambiental. Uhum, perfeito. Acho que o Infoperifa ele nasce de um sonho tipo muito maior do que eu, assim, no sentido de trazer a informação que pode ser desde, sei lá, acesso, tirar uma dúvida, mas entender que o Infoperifa ele traz esse lugar do combate à desinformação, né? Tipo, a gente informa, mas a gente também está combatendo as fake news. E para além de comunicar, a gente também está implementando soluções, né? Quando a gente olha para estratégias como tecnologias sociais como um todo, né? Tipo, o que que a gente cria dentro do território ali que pode evidenciar. E eu acho que para mim um exemplo muito legal assim do que a gente pode fazer, né? Enquanto pessoa, enquanto instituição como um todo, né? A Sim. gente criar de forma coletiva, fazer essa escuta, entender que as problemáticas que envolvem as pautas de clima dentro de um território, não necessariamente elas são iguais em todos os territórios. Uhum. Falar de periferia como se fosse uma coisa só, tá muito errado. Tem uma pluralidade, são diversas camadas, diversos sotaques, diversas gírias como um todo. Então a gente tem que saber chegar. Acho Sim. que a gente tem que entender esse lugar, né? E o Infoperifa ele vem muito desse contexto, assim, de saber chegar e ouvir quem já está fazendo. Eu acho que é entender quais são as soluções que estão sendo construídas Pra do respeitar isso já, exato, né? do território e como que a gente potencializa isso, seja através de formação, seja através de acesso. Pô, tem muitas pessoas que trabalham com a pauta climática e que não tiveram uma formação de como que tá numa COP. É muito dificultoso estar nesse espaço, assim. A gente precisa saber sobre política internacional, política local, sobre as negociações. Tem que Então, chegar já preparado, porque já é um exato. lugar que já é um pouco difícil acessar, né? Então, se a gente tem aquele momento, tem esse espaço, precisa saber aproveitar muito bem em prol da comunidade, né? Exato. E a gente precisa trazer, tipo, se o Matheus foi, eu tenho o dever de voltar. Né? Tipo, Sim. eu tenho que passar isso para as outras gerações, para as outras pessoas que querem também estar nesse espaço. Então é Sim. basicamente o que o Infoperifa tem construído. É sobre acesso, é sobre informação, é sobre a gente construir com o território, sobre a gente falar dessas soluções a partir de uma realidade que já está ali no dia a dia, sentindo esses impactos e de uma maneira leve. Então acho que o Infoperifa ele vem desse sonho muito maior do que o Matheus e também espero que ele seja de outras pessoas, né? Não é só sobre mim, enfim, sobre o nosso território, sobre o nosso povo como um todo. Aí uma curiosidade aqui, que é uma curiosidade minha. Mano, Qual fake news mais assim Hum, que você cabulosa. que você já ouviu sobre esse tema? cara, de fake news, assim, são tantas, assim, é tanta coisa que a gente escuta que é loucura, assim. Mas eu acho que, tipo, não existe aquecimento global que me pega muito. Acho que quando a galera fala não existe aquecimento global, eu falo, meu amigo, que isso? Ou falar que já ouvi que as chuvas são por um projeto político, pra, enfim, estão fazendo chover mais. Cara, é muita coisa, assim. Ou que a COP é uma grande teoria da conspiração, é uma cúpula de pessoas fazendo coisas horríveis contra o mundo, que na verdade é pra destruir, não é pra melhorar. Então são muitas coisas assim, mas, Não. tipo, dentro do território, eu ouço o que eu mais ouço de fora também, que é olhar pra periferia e falar, pô, a periferia, ela é esse lugar sujo porque todas as pessoas jogam lixo lá. Tipo, acho que essa é a maior fake news que eu ouço, assim. Tudo bem, não dá pra gente afirmar que não tenha esse tipo de atitude. Infelizmente, eu acho que em qualquer ambiente também a gente não tem esse lugar de pessoas que se responsabilizam tanto assim de forma consciente. Então Sim. pode acontecer. Mas não, a periferia, ela não é esse lugar, tipo, de fato, com lixo por conta dos moradores. Isso são várias camadas de falta de acesso. Eu acho que Sim. é uma fake news aí
que eu ouço bastante, assim, no cotidiano como um todo, é, que a gente precisa combater e trazer a informação de trás, assim. Mas quando eu ouço em espaços que é da branquitude, que alguém fala, pô, não existe Hum. aquecimento global, me pega muito, cara. Como assim você tem tanta informação e me fala que não existe aquecimento global? É tipo Hum. assim, é quase como que tudo que eu tô construindo é só uma piada. É, Então a gente então. também Só tem pode que. ser má intenção, né? Exato, não é possível. A gente tem que levar essa leveza aí de tentar construir, combater a desinformação, tanto no território quanto também nesses espaços aí de disputa, né? Sim. A gente paga um preço muito alto por manter essa floresta em pé, a Amazônia em pé. E aí a discussão ela gira em torno de uma mudança climática sem levar em consideração a fauna, a flora e principalmente a vida desses ativistas quilombolas, ribeirinhos, indígenas, extrativistas que estão dentro da floresta, preservando a floresta, porque a gente preserva a floresta é preservar a nossa vida. Porque da floresta a gente extrai basicamente o que a gente precisa para sobreviver. Então, a gente garantindo a floresta em pé, a gente está garantindo a nossa vida. Mas a gente espera, né, o melhor, que a gente possa ter avanços, metas mais ambiciosas, né, quando a gente fala sobre a Amazônia e sobre os seus povos, né, que a protegem, mas também ficamos muito receosos, né, para entender quais vão ser esses resultados, em especial para a população de Belém, que já está sendo afetada, né, populações como a própria Vila da Barca, lá em Belém, né, crianças, adolescentes que vivem, que são ribeirinhos, que vivem próximo aos rios, né, que vivem na cidade, porque a Amazônia ela também é cidade, né? Então, como que os impactos chegam diretamente e como que essas pessoas vão poder falar, né, sobre isso numa conferência que é global, que discute tantas coisas e que às vezes não dá local nem lugar de fala para as pessoas que recebem, né, essa conferência no seu território. Você falando sobre acesso e as coisas que você acessa, você consegue já cobrar as grandes instituições, as grandes empresas, você consegue já chegar nesse lugar? Ou se você sabe formas que a gente pode ter essa cobrança com essas grandes empresas que também são responsáveis diretamente nessas prejudicações que a gente tem do meio ambiente, né? Cara, hoje acho que é tudo uma construção, né? Assim, quando eu comecei a trabalhar com a pauta social como um todo, a pauta climática, eu não imaginaria que essa voz ela ia ecoar em tantos espaços assim. Então tem que ter uma responsabilidade também do que eu falo, mas também entender que é uma potência, uma força muito grande quando eu quero cobrar algo, no sentido de evidenciar e formas também de como que a gente consegue escalonar isso para ser de fato escutado, né? Então a gente tem hoje, quando a gente olha para a sociedade civil, movimentos que estão construindo, e se a gente quer levar uma demanda, a gente pode construir isso de maneira coletiva também, seja através de uma carta, seja através das redes sociais, seja através de um ato, por exemplo, né? Ou de uma formação, por que não também? Mas hoje o que eu tenho visto que essa minha voz, ela tem um impacto. Ela tem um impacto, assim, de fato. E pra mim isso é novo. Acho que foi um processo muito de autoconhecimento e de terapia mesmo, entender de tipo assim, cara, as pessoas me cobram pra que seja responsabilizado ou que alguma solução seja feita. Tipo, Matheus, faz isso, cobra tal pessoa, cobra a prefeitura. Então é uma responsabilidade muito grande, né? E o Emicida Sim. fala muito sobre isso, né? Tipo, eu sou muito novo, ou sou apenas uma pessoa pequena pra ser representante de algo tão grande. E acho que esse lugar, assim, entender que tenho esse lugar de cobrar, tem esse lugar de representar, mas tem estratégias para que isso não fique só comigo. Eu acho que não Sim. é só sobre a minha voz. Hoje tem um termo muito importante que é o advocacy, que Uhum. poucas pessoas sabem que palavra é essa, advocacy, né? O que que é advocacy? Peraí, vou voltar. Muitas pessoas não sabem o que é o advocacy como um todo, né? Que nada mais é esse lugar de estratégias políticas, né? De como que a gente leva uma demanda no nosso bairro para cobrar um ministério ou um governo. Como que a gente leva a nossa demanda na nossa rua para chegar em Brasília? Inclusive, o Gueledés faz muito isso, o ato do advocacy, de levar uma demanda de um povo, de um território.
e trazer essa potencialização dentro de um ministério, dentro de um governo, dentro de uma política pública como um todo. Então, acho que é uma estratégia muito boa, assim, para a gente formular a política pública, sabe? Eu acho que hoje a gente tem essa potência e não é mais sobre o Matheus e sim sobre a gente, sabe? Então, construir coletivamente é muito poderoso. Então, gente, estamos encerrando mais uma temporada com um episódio maravilhoso, né? A gente aprendeu bastante. Muito. Entendemos um pouco mais sobre a COP30 que tá acontecendo, que tá rolando. E aí estamos por dentro de tudo. Pois é. Então, muito obrigada, Matheus. Realmente foram aulas e aulas. E aí eu gostaria que você deixasse as suas redes sociais, se despedisse do pessoal. Perfeito. Eu que agradeço esse espaço. Acho que é muito importante a gente estar aqui junto e passar essa informação um para o outro também. Então, saio daqui um pouco com essa energia de cada um também, né? E nas redes sociais você pode me acompanhar como o Mateuso, enfim, tanto no Twitter, quanto no Instagram, no LinkedIn, todas as redes sociais. Inclusive, esse nome Mateuso é por conta da minha avó, que gritava Mateuso. Então, Muito bom. hoje também carrego esse sentimento aí familiar dentro das minhas redes sociais. @afetivo. Afetivo. Espero que vocês gostem, acompanhem também. Não deixem de acompanhar o trabalho do Infoperifa, @Infoperifa também. Essa instituição que tem construído aí de maneira coletiva essas soluções, pensando na periferia, né, a partir dela. E agradeço muito esse espaço. A gente segue junto aí, não somente para a COP30, mas a gente está aí olhando para o futuro, olhando para um legado. E essa construção coletiva que se cria aqui, eu acho que é o que eu levo a partir de agora. Então, muito obrigado. Tamo junto, viu, gente? Agradecemos, extremamente necessário. Foi uma honra ter participado aqui desses episódios. Fiquei muito feliz de ter aprendido muito mais sobre o tema, junto com a minha amiga Larissa aqui, que pude compartilhar. Foi uma honra mesmo. E agradecer Guelé 10 e Tid Setúbal por essa oportunidade. E é isso, estamos encerrando essa temporada. Ai, já tô triste. Ah, Tô triste, mas é isso, gente. Eu espero que a gente possa se ver logo menos em nona temporada. Por favor, hein? ó, Eu quero! De novo que eu venho também. Ó. Eu vou vir na próxima também. novos questionamentos. A gente fala de outra coisa. É isso. E é isso, gente. Muito obrigada aos nossos ouvintes por vocês terem ficado aqui com a gente. E tem vários outros episódios, outras temporadas que vocês podem ver. E eu espero que a gente se veja logo menos. É isso. É isso. Tchau, tchau, gente. Hee